igrejas não são fechadas. Agora, veja o que acontece na China. Existe a igreja dita oficial e existe a igreja do porão. São duas igrejas. Uma a igreja oficial, que é a que fez a concordata com o governo chinês, e essa concordata, no meu ponto de vista, foi uma das coisas que pesa contra o cardeal Parolin, que a mídia coloca como o papável ou o preferido, deu ao governo chinês a autorização de nomear bispos. Quem cria bispos na China, oficialmente, é o governo chinês. Mas isso daí é uma articulação do Parolin? Do Parolin. Ele que fez essa concordata. Isso, existe uma igreja de fachada na China e existe uma igreja que se reúne escondida. Existem padres que celebram missa na igreja uma vez por semana, mas celebram missa diariamente em porões, em bueiros, em situações onde ele pode pregar o evangelho, onde ele pode reunir pessoas para fazer um trabalho de alfabetização, de caridade, de outras coisas que o governo chinês não permite que a igreja se intrometa, né? E essa concordata, que foi feita pelo Parolin, eu esqueci o nome do cardeal, um cardeal norte-americano, altão. Você pode ir falando aí que eu vou pesquisar aqui. McCarrick, alguma coisa assim, colocou a igreja debaixo da autoridade do governo chinês de uma maneira vexatória. E isso acaba influenciando toda a Ásia, todo o clero da Ásia. Porque você imagina a posição dos bispos, imagina o tamanho da China, né? Imagina o cardeal de 94 anos, um cardeal chinês, teve que ir ao tribunal solicitar permissão, quando Francisco morreu, para ter o seu passaporte devolvido pelo governo chinês, para que ele pudesse vir. McElroy, exatamente. Eu ia falar, Robert Walter McElroy. Ele nasceu em 1954, é arcebispo de Washington. Se nós não estivéssemos sob o governo Trump, eu tenho uma... Conclui esse pensamento aí, por favor, do McElroy, dessa concordata, porque eu vou te perguntar de que maneira o Trump pode ou quer influenciar esse conclave. Tá. Então, essa concordata, embora ela seja assinada com Pequim, os efeitos dela são sentidos em toda a Ásia. Então, você veja, os bispos são nomeados pelo governo, a Secretaria de Estado aprova a nomeação de bispos que o governo chinês nomeia. Inclusive, isso aconteceu depois que o Papa Francisco morreu. O governo chinês nomeou 2 bispos e o Camerlengo chancelou, né, porque ele não tem outra coisa, ele está obrigado a reconhecer tudo que o governo chinês faz. A igreja não pode pregar nenhuma mensagem de caráter subversivo, não pode, os padres estão amordaçados, impedidos, legalmente, né, porque a concordata tem força de lei, de se posicionarem contra qualquer política pública do governo chinês, e aquilo que o governo chinês faz, a igreja ou se abstém ou apoia. E então a Igreja Católica, o Vaticano abaixou a cabeça para a China? Abaixou a cabeça para a China. Abaixou a cabeça para a China e isso foi colocado nas costas do Parolin.
Isso, obviamente, foi uma estratégia, vamos dizer assim, uma estratégia não, mas foi algo pensado juntamente com o Francisco, tá? Pensado junto com o Francisco. Isso, não foi uma ideia que surgiu do Parolin, do McElroy, e eles fizeram isso à revelia do Papa, não. O Francisco estava bem ciente de tudo que eles estavam fazendo aí na China. Peraí, o Tardelli, deixa eu te falar uma coisa. Você tornou essa conversa que já estava mais interessante ainda, porque aí eu te faço. Eu não sou Antônio Bujanra, mas são provocações. Assim, Francisco, então, buscou esse diálogo de conciliação com a China. Você sabe que na União Soviética tinha, assim, cara, ele não tinha sido ordenado padre, mas ele estava lá celebrando, ouvindo confissão, celebrando missa, para pegar os subversivos, para ouvir a confissão das pessoas no aspecto político e não no aspecto sacramental, enfim. Esses bispos, esses padres estão sendo sagrados, eles foram ordenados validamente? Foram. Mas, assim, colocados pelo Estado para trabalhar para o Estado e não para o Evangelho. Para o Estado. Eles são padres, né? Eles são padres. Existe seminário, né? Existe um seminário teológico na China. Agora eles são bispos. Depois da concordata, agora todos os bispos que vão para a China, todos os bispos de todas as dioceses chinesas vão ser nomeados pelo governo. Esses padres receberam uma formação integral na China, diferente do que o Francisco fez na Mongólia, colocando para governar a igreja da Mongólia um italiano. Isso não vai acontecer na China, pela concordata. Ele não vai colocar, por exemplo, o cardeal Parolin para ser um cardeal de Pequim, por exemplo. Isso não vai acontecer. Mas o clero, o clero chinês que não está alinhado com o Estado, com o governo, protesta bastante, a plenos pulmões. Demais. E por exemplo, Hong Kong, né, que agora voltou à órbita de Pequim, que tinha uma igreja independente da igreja chinesa e uma igreja que cresce muito, uma igreja muito viva, uma igreja muito dinâmica. Não está aceitando isso de forma alguma, porque como é que a gente vai submeter uma igreja independente, historicamente independente de séculos, de pelo menos uma independência de 2 séculos, você vai submeter ao governo chinês com uma canetada? E agora o governo de Pequim é que vai determinar como vai funcionar a igreja em Hong Kong. Né? Então, voltamos à época das catacumbas em alguns lugares, como Afeganistão, Paquistão, partes da Índia. É bom o que o Francisco fez em termos de diversidade, de trazer pessoas de todo mundo para discutir esses temas em Roma, porque muita gente não sabe da realidade do que está acontecendo em outros países. Mas a política vaticana, ela é questionável quando ela se alia a determinados governos que têm posturas claramente anticristãs. Entendo. Como essa concordância. Porque assim, esse discurso que você está falando é interessante, mas é porque eu vejo esse discurso muito assim, em podcast com site vacantista, o cara que não gosta da igreja, que fala que que a sé está vacante, enfim, que todos os papas são hereges, que não é o seu caso, né? Que fala com sobriedade, que fala com honestidade, com sobriedade, com honestidade intelectual, enfim, não está tomando um partido, nada disso, mas à luz das suas análises de estudos, enfim, eu não tinha visto ninguém, por isso que eu estou te perguntando isso, eu não tinha visto ninguém falar sobre isso, assim, de que maneira, então, o Vaticano abaixou a cabeça para o governo chinês, assim, abaixou a cabeça para o governo chinês, para o governo cubano, né? Embora já há algum tempo, né, a relação Francisco-Havana foi uma relação extremamente harmoniosa, né?
Mesmo... Por quê? Essa relação foi harmoniosa? Foi harmoniosa na escolha dos bispos, na escolha dos arcebispos, no diálogo com o governo, no apoio, vamos dizer assim, às políticas socialistas e vamos pensar assim, trazendo para a realidade da Igreja Católica em Cuba, sabe aquele sentimento de aceitação, de não revolta, para que as pessoas não se revoltem contra o governo? Sim. Algo que levou à morte, por exemplo, do Oscar Romero, sim. naquela época, fazendo o contrário daquilo. Uhum. Né? Os dirigentes da Igreja de Cuba hoje são exatamente o oposto daquilo. Não chegam a ser oficialmente funcionários do Estado, porque não há uma concordata com a Havana, nem precisa haver, mas como há com a China. Mas Até porque Cuba não tem essa bola toda, né? Não tem essa bola toda e não tem muita, só tem o quê? Tem 4 ou 5 bispos lá, um cardeal, e politicamente não, Cuba já era, né? Mas agora a China, que domina a Ásia, vai subjugar toda a igreja da Ásia. Esse é o grande medo dos outros cardeais. Os cardeais da Indonésia, os cardeais, todos os outros, do Timor, que já se levantaram, tá? E que falam assim, não, essa concordata é prejudicial para a Ásia, não só para a igreja na China, mas para a Ásia. E aqui não é uma questão de progressistas e conservadores, aqui é uma questão de sobrevivência da igreja em determinados lugares. Isso pegou muito mal. Isso pegou realmente muito mal. No pontificado de Francisco. Porque como é que era até então nos pontificados anteriores? De João Paulo e do Bento? Essa relação Vaticano-China? Havia nomeação de bispos pelo Vaticano. Às vezes o governo chinês não aceitava que fulano de tal não fosse bispo. A igreja não ligava para o que o governo da China falava, mantinha. O bispo era preso, ficava 5 anos na cadeia, tinha sua movimentação restrita. Era um enfrentamento constante, desde a Revolução Cultural. A igreja os cardeais. Veja o próprio cardeal que estava com o passaporte cassado para não poder sair, né? Então, eles não podiam sair da China, era uma questão bem complicada. Na época do João Paulo II, começou essa divisão da igreja de cima, a igreja que o governo vê, e a igreja de baixo, a igreja que funciona na clandestinidade. Tanto a igreja católica quanto a igreja protestante. Vou usar protestante no sentido genérico, tá? Muitas denominações, mas que na China trabalham juntos. Mas é só uma observação, assim. Sob perseguição. Mas é interessante você falar isso, porque eu já recebi de algumas pessoas vídeos assim, por exemplo. Então sai na igreja, sai nas ruas da China com uma Bíblia na mão para ver o que te acontece. Aí a pessoa vai e fala assim, tá bom. Aí a pessoa grava vários vídeos com a Bíblia na mão em diversos lugares e nada aconteceu. Conclusão do vídeo. Assim, estou falando de vídeo de 1 minuto, né? Conclusão do vídeo de 1 minuto. Não existe perseguição à igreja na China. Aí tem uma igreja católica lá, um prédio, uma igreja evangélica, enfim. Com a porta aberta, né? Com a porta aberta. Logo, não tem perseguição e está tudo bem.
É. Desde que a homilia seja escrita antes e seja aprovada por um censor do governo. Desde que tudo que a igreja for fazer passe sob o controle do governo chinês. Aí você pode operar. Você pode ter essa liberdade religiosa. Veja, a Bíblia, ela pode ser lida na China, mas a literatura religiosa não. Você tem um trabalho de contrabando de livros religiosos, de livros teológicos, enorme para a China, do Ocidente para cá. E isso gera 2, 3 anos de cadeia quando a pessoa é pega contrabandeando, porque pede-se autorização do governo para traduzir livros, e não livros que necessariamente critiquem o governo da China, mas que sejam de teólogos mais liberais ou de teólogos que questionem um pouco a relação igreja-estado, e o governo não autoriza que esses livros sejam traduzidos para o chinês e sejam comercializados lá. Só que isso a gente sabe que não impede, como não impediu que as Bíblias chegassem na Rússia no governo, nos governos soviéticos, né? Chegavam por contrabando. Assim, hoje em dia tem muito mais meios de uma Bíblia chegar, mas também tem muito mais meios de fiscalização. Então, assim, se eu mandar uma Bíblia para alguém, na China vai chegar. Mas se eu mandar um livro religioso, talvez não. Não. Eles vão ver, alguém vai ler, vai querer saber do que está falando aquele livro, e depois, se for considerado que não é um livro perigoso e você está mandando de pessoa particular para pessoa particular, eles entregam. Agora, se for para uma editora para ser reproduzido e distribuído, aí já é uma outra questão. Se você entra com vários exemplares de um livro numa mala, por exemplo, você pode pegar 2 anos de cadeia. Mas hoje em dia tem um PDF, né? Assim, a internet também é controlada? Controlada. WhatsApp, totalmente controlado. Absolutamente controlado. Para tudo, também para essa questão, mas assim, não só para a questão religiosa, é controlado em tudo, assim. Para tudo. Eu tenho um conhecido, Vinícius, que é brasileiro, e ele é professor de inglês na China há 15 anos, ele mora lá. E ele estava me contando da última vez que ele veio no Brasil, essas questões do controle do WhatsApp, das redes de comunicação, da internet, que eles não têm acesso a determinados sites, que eles não podem acessar, que já é automaticamente bloqueado. Mas a igreja, ela cresce e prospera não em ambientes informatizados, não em ambientes, vamos dizer assim, economicamente desenvolvidos. A maioria da igreja cristã na China está em populações rurais, não urbanas. Pessoas simples, pessoas que às vezes Estou fazendo uma coisa meio clichê, tá? Plantadores de arroz, sabe? Aquela pessoa que tem um chapeuzinho de palha e tal. Sim. Essas pessoas que estão se convertendo e que estão desenvolvendo o que a gente chama de cristianismo asiático, que é um cristianismo que dialoga com o shintoísmo, como é o que acontece com Você está falando que eu estou um pouco embaçado, eu tenho um chapéu que um amigo meu chinês trouxe para mim. Ele veio me visitar, meu filho chama Gregório. Aí esse chapéu aqui, assim, esse daqui, né? Esse aí. Eu estava esperando que eu tivesse um aqui. Mas eu ganhei, um amigo meu chinês trouxe para meu filho Gregório. Muito legal. Gregório é um nome papável, né? É um nome papável. Eu tenho um filho Gregório e uma filha Úrsula. Que legal. E aí, enfim, você não estava esperando que eu fosse ter justamente um chapéu chinês aqui na minha frente. Não mesmo. Mas eu entendo o que você está falando, mas é porque tem uma propaganda assim de então vou pegar uma Bíblia e vou para a rua, então tá tudo bem.
Tudo bem mesmo, ninguém vai te prender porque você tem uma Bíblia. Isso acontecia nos anos 60, nos anos 70, onde a própria Bíblia era proibida. Hoje ela não é proibida. A Bíblia em si, não. Mas a literatura religiosa tem que passar pelo crivo do governo antes de ser publicada. É porque a Bíblia, os evangelhos, eles não ferem, né, necessariamente nenhum governo comunista. Não, a Bíblia não tem nada explícito sobre essa questão do comunismo. Não, e São Paulo, por exemplo, fala que a gente tem que obedecer às autoridades, orar por elas, porque elas foram instituídas por Deus para... A Bíblia é ordeira, inclusive. A Bíblia não é revolucionária. Não é. E para um governo autoritário, isso é bom, né? Olha, o seu próprio documento de fé está dizendo que você deve ser submisso à autoridade constituída. Tudo bem, acho que nenhum governo chinês vai fazer isso.